Bom, boa tarde a todos. Eu sou Gisela Castro, coordenadora do mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo. Um dos programas parceiros nesse Fórum Permanente de Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Estado de São Paulo, que hoje tenho o prazer e a honra de sediar essa aula magna de abertura do segundo semestre letivo de 2009, com a palestra do professor convidado, Dr. Jesus Martim Barbeiro. A gente está pedindo a todos que compareceram a essa aula que, por favor, confirmem sua presença através do e-mail centralinfo, tudo junto, centralinfo@espm, Escola Superior de Propaganda e Marketing, .br, Brasil. Vou repetir. centralinfo@espm.br. Esse aviso vai ser dado novamente antes do final dessa aula. Mas eu agradeço se vocês puderem já ir avisando aos retardatários com quem vocês cruzarem sobre a necessidade do envio desse e-mail de confirmação de presença na aula. O que vocês têm que informar? Nome completo, instituição a que pertence e vinculação institucional, ou seja, mestrando, doutorando, professor de graduação, professor de pós-graduação da instituição tal. É só isso que a gente precisa saber, mas precisamos, até para a gente poder fazer uma boa estatística depois do público presente a essa aula. Bom, isso posto, eu gostaria de compor, então, a mesa de abertura desse evento. Gostaria, primeiramente, de chamar a professora Lucrécia, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, que vai compor essa mesa em nome de todos os coordenadores de programa que compõem o Fórum Permanente de Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Estado de São Paulo. Em seguida, eu gostaria de chamar a representante do programa convidado, que é o PROLAN, Programa de Estudos de Latinoamérica, da USP, professora Cremilda. Em seguida, eu gostaria de chamar os representantes da comunicação nas respectivas agências. Professor Norval Baitello, do programa da PUC São Paulo, e representante da comunicação junto à FAPESP. Professor Márcio Freire, professor do programa da Unicamp, programa em multimeios da Unicamp, e coordenador da comunicação junto à CAPES. Então, eu anuncio o professor José Marques de Mello, presidente da SOCICOM, que é uma associação que reúne todas as associações e entidades da comunicação no Brasil. Professor Eduardo Farsetti, representante do Memorial da América Latina. Muito bem. Estando a mesa completa, eu passo então a palavra para a professora Lucrécia para cumprimentar o público presente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu tenho imenso prazer em colocar as primeiras palavras dos programas de pós-graduação do Estado de São Paulo nesse fórum permanente. Para mim é uma honra, um extraordinário privilégio poder abrir essa sessão. Eu preparei um texto porque fiquei pensando nesses dias o que tem sido efetivamente o transcurso, o desenvolvimento dos programas de pós-graduação do Estado de São Paulo. E cheguei à seguinte conclusão. A inauguração das atividades do Fórum Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Estado de São Paulo apresenta-se como um momento de comemoração, ou como um tempo dominado pela necessidade de avaliar,
sem que com isso se tome como parâmetro uma regularidade de ação ou de metas a atingir. A inauguração desse fórum constitui reconhecer um motivo de regozijo, porque em toda a avaliação está implícita uma homenagem, que constitui atributo do trabalho realizado, e, nesse sentido, os programas de pós-graduação do Estado têm muito a comemorar. Os programas de São Paulo iniciaram suas atividades nos primeiros anos da década de 70. E, daquela época aos dias de hoje, o crescimento quantitativo foi sua marca evidente. Passamos de 2 programas iniciais para o total de 13 programas concentrados no mesmo estado que, ao pensar a comunicação do seu lugar geográfico, reflete sobre as diferenças, pontos de encontro e possibilidades da comunicologia que se desenvolve no território nacional. Esse fórum permanente procura resgatar a participação paulista no movimento cognitivo da comunicação, tomando como referência suas vanguardas situadas pela cronologia do início das atividades na ECA-USP, na Metodista e na própria Universidade Católica, às quais se aliaram centros ascendentes como a Unicamp, a Unesp, a Unip, a Facasper, acompanhados mais recentemente de centros emergentes, como a Uniso, a IMB, a SPM e a Unimar. E mais recentemente, de alguns dias atrás, o novo curso de meios audiovisuais, também centralizado na USP. O início das atividades na década de 70 estava longe de apresentar alvos, metas certeiras a atingir ou planos a desenvolver. Ao contrário, nascidos da urgência de titular os próprios docentes das 2 grandes universidades iniciais, e a fim de preparar uma massa crítica necessária à formação em nível superior, todas as atividades evidenciavam impasses, indecisões e desafios. Eu tenho certeza que essa lembrança deve estar ainda muito forte na memória de todos os que iniciaram as atividades de pós-graduação no Estado na década de 70. Os programas procuravam, àquela altura, suas diretrizes dentro de uma atuação experimental que, na minha observação, nunca abandonou. Ao contrário, enquanto atividade de experimentação, acredito que a pós-graduação está em constante construção. Dentro dessa constância, é possível traçar um perfil do papel que vem exercendo em ensino e pesquisa na área de comunicação. Nos anos 70, não se sabia ao certo o que era fazer pós-graduação no Brasil. Não se sabia o que era orientar uma pesquisa, quem deveria orientar, visto que não havia sequer massa crítica titulada, qual poderia ser a distinção entre uma dissertação ou uma tese, e, obviamente, sequer se ouvia falar de área de concentração ou linhas de pesquisa. Àquela altura, implantar uma pós-graduação era atividade visionária. Entretanto, nessa atividade de avaliação, nos permite identificar, da década de 70 aos dias de hoje, 3 momentos decisivos. Na década de 70, não se distinguia a pesquisa docente ou discente. Ao contrário, nos 2 casos, assistia-se a um voo autônomo na seleção de objetos de estudos que apontavam para uma deficiência relativa à ausência de claras linhas de pesquisa que pudessem evidenciar objetivos de ensino entre os programas e, sobretudo, definir suas diferenças e possibilidades. Carecendo de claros objetivos científicos, confundia-se investigação com explicação dos fenômenos comunicativos, que, entendidos no estrito âmbito da matriz verbal, deveriam ser decodificados a partir de teorias científicas que vinham da área de letras, artes, ciências sociais ou filosofia. E culminavam por entender os efeitos sociais da comunicação, que surgia como uma sub-área daquelas outras áreas que lhe forneciam matrizes teóricas e metodológicas. Um momento de evidente precariedade da consciência epistemológica do que se poderia entender como comunicação. A década de 80, ao contrário, apresenta-se com claras tendências de definição de áreas de concentração e de linhas de pesquisa, que, exigidas pela própria atividade de avaliação desenvolvida pela emergência da CAPES,
apontava para faces contraditórias. De um lado, definia-se certa tendência centralizadora, que nos trouxe mais desvantagens do que vantagens. De outro lado, insinuava-se uma clara matriz interdisciplinar, que apontava para a necessidade de criar outro enfoque científico e, sobretudo, para uma outra vertente epistemológica que privilegiasse a consubstancialidade sígnica da linguagem, que superava a matriz verbal e apresentava-se na projeção da aventura da troca comunicativa. Ou seja, os códigos se ampliam e se expandem em meios para criar uma espacialidade que permite construir e fazer circular a troca comunicativa e caracterizar a herança e a mudança cultural. Evidenciava-se uma tendência de investigação que tenderia a permanecer. A comunicação não poderia ser entendida como sub-área das ciências humanas ou sociais, bem como das letras ou das artes. Ao contrário, evidenciava-se que para dar um sentido ao mundo, o homem precisava mediar, precisava se comunicar. Portanto, comunicação surgia como mediação a partir de um elemento comum entre interlocutores na troca de mensagens e informação. Portanto, comunicação supõe troca, que por sua vez supõe código e linguagem. A clareza dessa dimensão comunicativa nos impediu de confundir suportes tecnológicos com meios comunicativos. E aquela clareza evitou que o ensino e as pesquisas desenvolvidas se deixassem seduzir pelas primeiras tendências dos estudos teóricos e pragmáticos da comunicação, que a entendiam de modo linear como instrumento técnico de uma sociedade transparente, de interesses sociais, políticos e econômicos, a subsidiar um programa de emissão voltado a um receptor passivo e inerte que, unidimensional, poderia ser controlado nos seus valores e ações. Ao contrário, afastando-se desse caráter instrumental, valorizou-se a pesquisa das disponibilidades mediativas e interativas que se concretizam e se expandem nos meios, são independentes das características tecnológicas que lhe dão suporte, mas evidenciam encontros de igualdades e interações entre diferenças informativas e culturais de emissores e receptores. Essas interações marcadas pela diferença da alteridade não permitem que os signos se limitem ao transporte de um conteúdo. Ao contrário, estimulam sua expansão à medida em que sofrem a descontinuidade presente em cada mediação, que tende a ser superada e renovada em novas e reabilitadoras dimensões enunciativas. Portanto, a comunicação não é linear e nada transmite. Ao contrário, subsiste na circularidade dos seus processos, que se renovam e se expande ante a diferença de cada momento mediativo. A distinção entre suporte e meios e a identificação dos segundos como agentes vinculativos permite aos programas que na década de 80 se encontravam em definitiva fase de sedimentação atingir um estágio definitivo das tendências das suas pesquisas. Procura-se as matrizes teóricas e metodológicas de um fazer pragmático da comunicação nas várias vertentes das suas manifestações de massa, porém, para nelas identificar as características reflexivas de uma comunicação que está muito além da unidimensionalidade anterior, mas, ao contrário, está voltada para o discernimento do seu processo cognitivo mediativo e, a partir daí, para a identificação das linhas mestras da sua epistemologia. Sem estruturalismos, procura-se a estruturalidade que se constrói na troca comunicativa e procura-se a manifestação empírica dos meios como forma de flagrar a movente estruturalidade dos processos comunicativos que se desenvolvem no espaço da cultura. A subversão daquela vertente instrumental da comunicação aproximou os programas de outros territórios que vão muito além das manifestações verbais. Surgem as pesquisas que privilegiam temáticas como interação e circularidades mediativas, hibridizações, dialogismos, simulações e simulacros, que criam e desenvolvem todos os planos da cultura, inaugurando processos de tradução que agenciam outras linguagens interrelacionais que emanam do alvoroço incessante das novas tecnologias da informação. A partir delas, é possível apreender o desenho que atualizará os programas a partir da década de 90 até os dias atuais. Aquele alvoroço dará origem à sociedade da comunicação e aos complexos processos de interface que a sociedade e as novas tecnologias vêm desenvolvendo em vertiginosa velocidade.
De certa forma, o interesse pelos processos híbridos de mediações, que já se haviam evidenciado na década anterior, permitiu aos programas anteciparem-se a tendências investigativas atuais, presentes em vários programas de pós-graduação de âmbito nacional. Como se sabe, essas pesquisas voltam-se para o estudo do ambiente da informação sugerido pelos meios e fazem da comunicação uma área de pesquisa com características epistemológicas radicais em constante revisão de suas bases teóricas e metodológicas. Nessa constância se insere o desafio e a sedução da comunicação como área científica de extrema atualidade e em permanente recomeço, que lhe é sugerida pela própria sociedade da comunicação. Sob a égide de uma conexão generalizada, aquela sociedade desenvolve as interatividades multidirecionais e subverte a lógica dos meios de comunicação de massa que pareciam dominar quase hegemonicamente as pesquisas da década anterior. E define-se como comunicação das interatividades até então reprimidas ou entendidas como fora do lugar no âmbito geográfico planetário, mas sobretudo desenvolvendo as possibilidades de acesso cultural a fontes inusitadas de comunicação que patrocinam outros desenhos culturais e reconfiguram distintos estratos sociais. A tentativa de fazer desses novos processos de interatividade o vetor epistemológico dos exercícios de investigação está levando os programas a desenvolverem a pesquisa de uma comunicação onde não se estuda a transmissão do conteúdo de uma mensagem, mas o modo como se transmite, ou mais do que isso, como se comunica. Essa dinâmica propõe para os programas a construção de uma comunicação que considera o caráter processual e complexo inerente ao reconhecimento dos vínculos e consolidam o caráter cultural da própria natureza dos meios comunicativos. Não por acaso, a atual dimensão dos programas de São Paulo permite inaugurar a atividade do seu fórum permanente. Dos significados dicionarizados na palavra fórum, eu proponho que conservemos aquele de avaliação a fim de redefinir rumos, analisar premências, mas, sobretudo, transformar diagnósticos em prognósticos, de uma atuação que preveja embates e consensos. Escolhas, atitudes e ações, tendo em vista desenvolver uma pós-graduação coesa e crítica. Temos maturidade para desenvolver com clareza essa análise, e os vetores desse balanço devem se apresentar não como uma base modelar a ser mantida ou defendida. Ao contrário, aquela avaliação não contém uma fórmula, mas a necessidade de descortinar uma evolução que nos possibilite a escolha dos melhores caminhos para a comunicação que constitui objeto de investigação em São Paulo e no Brasil. Certamente, as primeiras linhas desse prognóstico serão escritas pelo nosso conferencista dessa tarde, professor Barbeiro. Eu agradeço imensamente a oportunidade de falar e desejo um ótimo fórum permanente para todos nós. Muito obrigada. Passamos a palavra para o professor Norval Baitello, representante da comunicação junto à FAPESP. Boa tarde a todos. A minha fala é muito breve, talvez um pequeno haikai de celebração por esse momento. Em nome da coordenação da área de comunicação da FAPESP, em primeiro lugar, eu quero saudar a presença do professor Jesus Martim Barbeiro, aqui entre nós, um dos pensadores mais originais da América Latina e talvez do mundo, no que se refere à pesquisa e à investigação sobre a comunicação. Quero saudar os coordenadores de programas de pós-graduação, de todos os programas de pós-graduação do Estado de São Paulo, que aqui estão, num momento notável, de notável importância histórica, que é a reunião destes programas, que tanto tem a oferecer à comunidade e que tanto tem a oferecer a si mesmos, tanto tem a intercambiar. Quantos visitantes internacionais, quantos projetos de pesquisa, quantos eventos
Cada um fez isoladamente, nesses tantos anos, para alguns mais de 20, para alguns 30 até mesmo, e que não foram partilhados pela falta de uma instância que hoje está sendo criada por este fórum. Eu quero saudar a todos os pesquisadores jovens, pesquisadores maduros, pesquisadores sêniores que constituem a nossa área e as nossas áreas interdisciplinares da comunicação, em diálogo com sociologia, em diálogo com psicologia, em diálogo com antropologia, em diálogo com as artes, com as letras, em diálogo com história da arte, em diálogo com tantas outras áreas que aportam, que contribuem para as nossas pesquisas e para a riqueza das nossas pesquisas. Todos nós, pesquisadores, estamos sendo hoje presenteados com este fórum, que vai nos transformar efetivamente em uma comunidade de pesquisa. A FAPESP sempre anuncia, por meio do seu diretor científico, com grande alegria, os índices da produtividade científica do Estado de São Paulo, como índices que equivalem à produção científica da Espanha, e que levantam os índices nacionais da produção científica, em geral, para os melhores índices da América Latina, que seriam o México e Chile. Sem a produção científica paulista, a produção científica nacional estaria alguns degraus abaixo. Então, sem dúvida alguma, este momento de formação de uma comunidade, um momento de fortalecimento da qualidade das pesquisas que se realizam dentro da nossa área de comunicação. E, por fim, eu quero saudar calorosamente, carinhosamente e emocionadamente a existência, o nascimento deste fórum e este primeiro ato, esse primeiro gesto que estamos tendo aqui de nos reunir para nos presentear com o que nós temos de melhor para oferecer. Então, este fórum é efetivamente algo a ser muito celebrado, porque ele trará muitos frutos para a ciência. E a área de comunicação da FAPESP só tem que comemorar, junto com todos nós, este momento. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor Márcio Freire, coordenador da comunicação junto à CAPES. Boa tarde a todas, todos. Primeiramente, quero agradecer à organização desse fórum por ter me dado o privilégio de estar aqui hoje, vendo o nascimento dessa entidade que, como o meu colega Norval já ressaltou, é de extrema importância para as ciências da comunicação no nosso país e no nosso estado, sobretudo. É com muita emoção que eu me encontro aqui, diante de tanta gente, isso realmente é surpreendente. Tantas pessoas, tantos jovens interessados na pesquisa em comunicação no nosso país. Há 4 anos e meio, mais ou menos, eu tenho tido o privilégio de olhar para a pesquisa do nosso país, de uma maneira geral, mas sobretudo para a nossa área, para a área de comunicação, para o que é feito na área de comunicação, a partir desse ponto, como eu disse, privilegiado, que é a representação dessa área na CAPES. E eu tenho visto uma expansão incrível, inesperada. Para vocês terem uma ideia, em 4 anos e meio nós passamos de 19 programas para 36 programas, quer dizer, um aumento enorme em muito pouco tempo, e essa expansão tende a continuar, pois a cada ano nós recebemos uma média de 10 novas propostas de programa de pós-graduação em comunicação, não é? Poucas são aprovadas, diga-se, mas a tendência da área é se expandir cada vez mais. E o que é mais surpreendente, desses 17 programas que foram criados nesses últimos 4 anos e meio, quase 1/3 deles, 1/3 está localizado no estado de São Paulo.
não é? Então, hoje, dos 36, 14 estão no estado de São Paulo, ou seja, quase 40% dos programas de pós-graduação em comunicação do país estão no estado de São Paulo. E, olhando desse ponto de vista que é privilegiado, o que nós vemos é que, se interagimos, se temos contatos acadêmicos, se buscamos pesquisa em grupo, tudo isso é feito de uma maneira muito pouco institucionalizada. No mais, às vezes, se deve a iniciativas pessoais, a contatos pessoais, relações outras que não relações institucionais. Então, no meu entender, a criação desse fórum vem preencher esse espaço, não é, que nos faltava. Um espaço que permita que os programas de pós-graduação possam se conhecer melhor, possam interagir muito mais, possam fazer troca de alunos, professores, como bem disse o Norval, pesquisadores visitantes que vêm nos visitar.